Se existe algo que nós temos que ter na nossa história, é fome. Mas Jesus Cristo disse assim: nem só de pão viverá o homem. Existe uma outra fome dentro do coração do ser humano, que é a fome de Deus, de conhecê-lo. E o nosso sonho, que é o sonho do coração do Senhor para nós, é conhecer o Senhor, e depois que você passou a conhecê-lo, fazê-lo conhecido. Mas nem sempre você vai levar as pessoas a conhecerem Deus, como que estou fazendo agora aqui, com a Bíblia aberta, pregando. Você vai levar as pessoas a conhecer o Senhor através de tudo o que você fizer. A palavra diz que tudo que vier às suas mãos para fazer, que você faça com todas as suas forças, como para o Senhor e não para os homens. Qualquer coisa que você fizer, no seu trabalho, em qualquer área, que você possa ter sempre essa compreensão: eu estou fazendo para o Senhor. Porque muitas vezes você pode estar fazendo para uma pessoa assim, que é chata, aquela pessoa que você olha assim e é meio diferente. Mas se você tiver sempre essa compreensão: eu estou fazendo como se estivesse fazendo para o Senhor. Imagine se fosse Jesus que chegasse na sua casa e falasse assim: olha, hoje eu vou jantar com você. Eu sei que você ia procurar fazer com que você tivesse em casa o melhor para Ele. Ele é sempre o primeiro, o melhor. Sabe por quê? Ele nos ensina que tudo que Ele faz é sempre o melhor. Ou seja, tudo que há uma lei que é chamada lei da reciprocidade. Quando você dá, aquilo volta. Se você der um sorriso para o irmão que está ao seu lado, ele não vai fazer uma cara feia para você, ele vai sorrir também. Então tudo na vida é assim. E Ele nos deixou a sua palavra. A Bíblia, ela nos foi dada exatamente como alimento para o nosso coração. Por isso que há uma ênfase tão grande na Escritura que diz que nem só de pão, Jesus falando, viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. Então Deus nos deu a Bíblia para quê? Para conhecê-lo e para sermos também como Ele. Pode parecer estranho eu ficar parecido com Ele? Exatamente. Jesus Cristo dizia: quem vê a mim, vê o Pai. Quem olhava para Jesus via Deus. Quem ouvia Jesus, ouvia Deus. Viu as obras que Ele operava. Assim também na sua vida. Algo que você precisa entender: que Deus não tem filhos prediletos. Todos os seus filhos são iguais. Todos, o mesmo amor, a mesma compaixão Ele tem para com todos. Então quando você toma as Escrituras, você precisa fazer algo com a Bíblia: é encarnar a palavra, encarnar, guardá-la no seu coração. O salmista escreveu dizendo: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Então, à medida que você vai tendo a palavra dentro de você, você passa a ter, eu posso dizer assim, quase que um antídoto dentro de você. Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Ou seja, você vai ficando tão cheio da palavra, tão cheio da palavra, tão cheio da palavra. E o Espírito Santo, uma obra que Ele faz, é nos fazer lembrar de tudo que nós tivermos visto e ouvido. Você lê a Bíblia, esquece o que leu. Mas diante de uma circunstância, o Espírito Santo vai te fazer lembrar daquilo que você leu. Há o poder inerente na palavra. E esse poder da palavra provoca o quê? O seu crescimento espiritual. Você vai sendo transformado cada dia à imagem do Senhor. Por isso que no início da igreja, ninguém chamava os cristãos de cristãos, chamavam de os do caminho. Era apenas assim, os irmãos do caminho, eram os do caminho. Mas de tanto eles ficaram tão parecidos com Jesus, falavam como Jesus, amavam como Jesus, eles foram chamados de cristãos. Então a palavra cristão
não significa só aquele que é parecido com Cristo, é aquele que tem a natureza de Cristo nele. E viver a vida cristã não é uma coisa tão complicada, porque é a sua rendição em permitir que Ele viva a vida dele através da sua vida. Paulo, o apóstolo, dizia: olha, não sou eu mais quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. E esse viver que agora vivo na carne, vivo na fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou a si mesmo por mim. Então, o cristão é aquela pessoa que a vida de Cristo flui através dele. Hoje pela manhã eu comecei a falar sobre um tema que você precisa vivê-lo, porque Deus não traz sugestões para nós, Deus traz mandamentos. E os mandamentos do Senhor não são penosos. Os mandamentos do Senhor, Deus não é um mata-prazer na nossa vida. Pelo contrário, tudo que Ele deseja é que a gente tenha vida, e vida com abundância. Mas Ele colocou mandamentos, e os mandamentos dEle não são inquestionáveis. Os mandamentos do Senhor são inquestionáveis. É como no nosso país tem uma Constituição, ainda que essa Constituição ela pode ser mudada, e para ser mudada tem que fazer não sei, tem todo um caminho para fazer, tem que ter um congresso só para fazer a mudança da Constituição, mas a Bíblia nunca vai ser mudada, não tem jeito de você mudar qualquer coisinha dela. E existe uma situação que tem roubado, sugado a vida de muitas pessoas, é a chamada ansiedade. A ansiedade, ela pode ser vista de várias maneiras. Para algumas pessoas, elas acham que se pautarem a vida pela ansiedade, a ansiedade para ela é uma virtude. Para outros, a ansiedade tanto faz como tanto fez. Mas quando você começa a caminhar na Bíblia, você vai perceber que a ansiedade é alguma coisa que não é para fazer parte da nossa história. A ansiedade não é para fazer parte do nosso catálogo. Essa palavra ansiedade na Bíblia, ela tem uma conotação que ela gera a incredulidade. E a incredulidade é exatamente eu afirmar que tudo aquilo que Deus falou não vai se cumprir. Agora, o oposto da ansiedade é apenas uma palavra, 2 letrinhas só, que é a palavra fé. E a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, é proibida a ansiedade. Mas durante todo o dia, cada dia, nós enfrentamos situações em que a ansiedade, ela chega. E como reagir? Hoje pela manhã eu trabalhei 3 pontos com os irmãos e vou começar agora com o 4º ponto, que diz que a ansiedade deve ser lançada sobre Deus. Ou seja, aquela situação que vai provocar ansiedade na sua vida, o que você vai fazer com aquilo? Ficar segurando? Colocar dentro da caixa e colocar no guarda-roupa? É preciso fazer alguma coisa. É preciso lançar sobre Deus. Abra comigo as Escrituras no Salmo 57. O Salmo 57 é esse salmo que é um grito. E ele começa gritando, pedindo misericórdia. Misericórdia. Misericórdia é uma palavra muito no Velho Testamento. Você vai encontrar poucas vezes a palavra misericórdia no Novo Testamento, porque no Novo Testamento a própria palavra misericórdia é a palavra graça. Graça. No Velho Testamento você sempre vai encontrar misericórdia. Mas as duas palavras são homogêneas. As duas palavras trazem o mesmo significado. E o Salmo 57, o salmista rasga o coração. E ele começa dizendo assim: tem misericórdia de mim, ó Deus. Tem misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia, à sombra das tuas asas me abrigo, até que se passem as calamidades. Clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Ele do céu me envia, o seu auxílio me livra, cobre de vergonha os que me ferem,
envia a sua misericórdia e a sua fidelidade. Acha-se a minha alma entre leões, ávidos de devorar os filhos dos homens. Lanças e flechas são seus dentes, espada afiada a sua língua. Ser exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra esplenda a tua glória. Armaram rede aos meus passos, a minha alma está abatida. Abriram cova diante de mim, mas eles mesmos caíram nela. Firme está o meu coração, ó Deus. O meu coração está firme, cantarei e entoarei louvores. Desperta, ó minha alma, despertai lira e harpa, quero acordar a alva, render-te-ei graças entre os povos, cantar-te-ei louvores entre as nações, pois a tua misericórdia se eleva até os céus, e a tua fidelidade até as nuvens. Ser exaltado a Deus acima dos céus, e em toda a terra esplenda a tua glória. Podemos aplaudi-lo por isto? Oh, realidade das realidades! E é isto que Davi proclama, de lançar sobre ele toda a ansiedade. Volte um pouquinho a página, o Salmo 55, o verso de número 22. Salmo 55, 22 diz assim: confia os teus cuidados ao Senhor, e Ele te susterá, jamais permitirá que o justo seja abalado. Confia os teus cuidados ao Senhor. Não sei quais são os seus cuidados amanhã, ou hoje ainda. Cuidado é tudo aquilo que provoca dentro de nós essa preocupação e que quer trazer a ansiedade. Ele diz: confia os teus cuidados ao Senhor. Confia tudo aquilo que está diante de você para essa semana. Quem sabe situações as mais diversas, aquela situação num cartório, aquela situação de um exame médico, aquela situação de uma dívida, aquela situação do novo emprego. Mas quando você confia os seus cuidados a Ele, o grande drama é que muitas vezes a gente confia, mas pela metade. Nós temos aprendido que confiança é assim: 100% de confiança é confiança, 99% de confiança é 0% de confiança. Confia os teus cuidados ao Senhor e Ele te susterá. E diz aqui: jamais, fale comigo, jamais permitirá que o justo seja abalado. E Ele diz: pode cair 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, e diz: você não vai ser abalado. Você não vai ser abalado. Hoje nós encontramos tantas pessoas abaladas em tantas áreas, abaladas. Você começa a conversar, aí começa aquela choramingada todinha, mas é difícil. Mas no meio de tudo isto, muitas vezes você não vai compreender os caminhos do Senhor, que são mais altos que os nossos. Os pensamentos do Senhor não são os nossos pensamentos também. Mas algo que você pode ter é exatamente isso: confie os teus cuidados ao Senhor, e Ele te susterá. Mas se você não confiar, a ansiedade vai sugar toda a sua energia, toda a sua vida, vai destruir. Mas Ele diz: confia os teus cuidados, o Senhor te susterá. E jamais. Vamos falar essa palavra junto? Jamais. Outra vez? Jamais. Outra vez? Jamais. Ele diz: nunca te deixarei. Nunca. Nunca. Nunca, jamais. Nunca te deixarei. Jamais te desampararei. E agora diz: e jamais permitirá que o justo seja abalado. Quando você começa a ter esse entendimento sobre a ansiedade, mas a ansiedade, ela se torna um empecilho ao Evangelho. Por quê? Abra comigo em Mateus capítulo 13, o verso de número 22. Mateus capítulo 13, o verso de número 22.
A mensagem do Evangelho é a mensagem das boas novas. A palavra, o Evangelho, é uma semente. O que eu estou fazendo agora aqui é lançando essa semente no seu coração. Jesus disse: o semeador saiu a semear. Mas aqui no 22 ele diz assim: o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Essa expressão, o que foi semeado entre os espinhos, Jesus falando daquelas terras diferentes, ao espinho, que foi semeado à beira do caminho, ao que foi semeado em boa terra. Ele diz assim: porém, o que foi semeado entre os espinhos, o que ouve a palavra, porém, os cuidados do mundo. O que são os cuidados do mundo? Os cuidados do mundo é o comer, o beber, o existir. Faz parte da nossa história. Mas os cuidados do mundo não podem de forma alguma permitir, você não pode permitir que a ansiedade, os cuidados do mundo vão fazer o quê? Que a semente do Evangelho fique improdutiva dentro do seu coração. A boa terra é seu coração. A ansiedade, a fascinação das riquezas. Tem tantas pessoas que se perdem. Não é pecado você ter dinheiro. O problema é o dinheiro ter você. É outra realidade. Mas diz aqui, a fascinação das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Isso que é um empecilho ao Evangelho. Você vê essa mesma realidade em Lucas capítulo 8, o verso 14. Lucas capítulo 8, o versículo de número 14. Eu quero que você fique em pé e levante bem alto a sua Bíblia. Lucas 8, 14. Você vai? Nós estamos falando sobre a semente, não é? Então pega essa mão sua aqui e põe ela assim na Bíblia. Vamos falar? Esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, meu coração está receptivo, eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo, nunca, 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 no nome de Jesus, amém. Vamos assentar, agora vamos ler o texto, porque nós acabamos de falar a proclamação da palavra. Jesus falou que o semeador saiu a semear, e a semente que caiu entre espinhos são os que ouviram, e do decorrer dos dias foram sufocados com o quê? Os cuidados, riquezas e deleites da vida. Os seus frutos não chegaram a amadurecer. 8, o verso de número 14. Quando você lê esse texto, você percebe isso, como que pode se perder? E não é assim. 1 Coríntios 7, o verso 32. 1 Coríntios, capítulo 7, o verso de número 32. Nós estamos falando sobre os empecilhos. E o empecilho que ele vai mostrar é a preocupação. Tudo que está aqui na Bíblia, você pode resumir nesse versículo. Em certo sentido, olha o que está escrito. O que realmente eu quero é que estejais o quê? Livres de preocupações. Tudo, ele diz assim, tudo que eu quero é que estejais livres de preocupações. O que é preocupações? A palavra pré, só as 3 letrinhas significa o quê? O que vem antes. Ocupações é aquilo que você ocupa. E a ansiedade, ela vem antes. Preocupação
E essa preocupação você pode chamar a ansiedade de preocupação também. É verdade que a palavra ansiedade, ela pesa mais e é mais clara. Por isso que quando Paulo diz o que realmente eu quero, é que sejais livres de preocupação e de ansiedade. Ele